Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre a Internacional 2, Bahia 2, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. Um empate com gosto de derrota, com cara de tropeço, e a verdade é a seguinte: se o Inter não cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, vai ser por conta dos outros. Vai ser por um Santos que tem agora, de novo, um Palmeiras e o Flamengo na sequência. Primeiro o Flamengo, depois o Palmeiras na parada da data FIFA. Vai ser pelo Vitória, que talvez tenha demorado um pouquinho para reacender no campeonato. Venceu o Inter, é verdade, mas mesmo se vencer nessa rodada, não passa o Internacional. Resumo, o Inter só não vai cair pelos outros, porque o Inter está trabalhando para cair. A bola é para cair, o desempenho é para cair, o clima é para cair e tudo que está sendo feito em campo também. Campo fora dele, né? Porque a direção, obviamente, tem responsabilidade, é para cair. Para mim, a única coisa que explicaria uma permanência na Série A é o que eu venho dizendo, principalmente pelo Santos. Presta atenção, Santos pode levar uma pancada do Flamengo e a outra do Palmeiras, já levou uma primeira do Palmeiras, leva mais duas, e aí aquela história, a ordem dos fatores ela impacta no produto, né? Não vale para matemática, segundo o matemático que inventou essa tese, mas a gente depois foi pegando isso como ditado popular, e a verdade é, cara, levar 3 na sequência, o Santos vai muito mal, mesmo que depois tenha Sport e Juventude, venceu o Vasco da Gama, agora o Ju, mas enfim, isso pode salvar o Inter, mas apega nisso, eu tô olhando pro sobrenatural de Almeida, para outros fatores externos que não a bola do Internacional, porque a bola do Internacional não vai lhe salvar. Não, olha só para vocês entenderem o tamanho da gravidade das coisas aqui na KTO, eu emprestei a minha conta pra gente ao vivo no debate de sexta, fazer uma série de apostas e eu disse, vamos botar cinquinho, né? Porque daí tudo bem. Vamos lá, uma dessas a gente vai acertar. Olha isso. Tem várias abertas aqui do jogo do Grêmio, que eu fiz todas elas, mas a gente colocou 1-0 o Inter, 0-0, 1-1, 2-1 Bahia, 1-0 o Internacional. Cara, todas equivocadas, todas. Eu não acertei nem uma. Sabe, tem palpite do Tiger, do JB, todo mundo que fosse, quem viu o Debate Raiz viu. E simplesmente nós erramos todas. Queria dar os parabéns pra gente no Debate Raiz, porque a gente é inimigo do Green, a gente é só red na cabeça. Parabéns, galera. Mas enfim, se tu quiser pra brincar, pra te divertir, nos outros jogos, agora o Inter vai ter que começar a olhar Vitória e Santos definitivamente, né, na sequência dessa rodada. Se tu quiser pra brincar, pra te divertir, eu te indico a KTO. Na descrição, no primeiro comentário, tem um link personalizado do JB. Eu não ganho nada com isso, além de uma moral que os caras da KTO vão ver. Opa, a galera gosta de brincar e vai pelo link do JB. Gente, olha só, o começo do jogo contra o Bahia deu alguma esperança, que o Ramon e o Emiliano pudessem de novo ter encontrado algum caminho. Eles voltaram pro 4-2-3-1, tá? 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, Luiz Otávio e Thiago Maia, aí abre o Vitinho de um lado, Carboneira de outro, Alan Patrick no meio e Borré como o camisa 9. A questão é que, primeiro ponto aqui, tá? Mudou de novo a escalação. E eu, óbvio, quando eu falo isso, e eu acho que eu me comuniquei mal no debate raiz da sexta-feira, eu tava um pouco acelerado, tomei muito café, segundo o cara, talvez seja isso, mas eu comecei a brigar com o Baldasso, porque o Baldasso menospreza isso, e eu dizendo, olha, cara, peraí, a gente não pode reduzir futebol a ter bunda mole ou bunda dura. A dizer que a importância do futebol é se o jogador está comprometido ou não. O futebol é um conjunto de fatores, e entre eles o técnico achar uma forma de jogar que seja boa, que tenha não só um esquema tático, mas que tenha uma jogada pensada, que tenha movimentos coordenados, que tenha jogadas ensaiadas, que tenha uma estratégia de jogo. Estratégia de jogo. Tu vai ter a posse de bola ou tu não vai ter? Tu vai atacar pelo lado, pelo meio, quem que vai cobrir tal jogador? Todas essas questões. E aí assim, gente, quando o técnico, como ele, o Ramon, começa com 2 atacantes, um esquema em losango, que era losango mais ou menos parecido com o do Corinthians, aí muda pra... Poxa, o que ele mudou, né? Ele mudou para 3 zagueiros, depois mudou para um falso 9, aí tinha ponta, já não tinha ponta, os caras vêm mais por dentro, vêm mais por fora, aí volta para os 3 zagueiros, aí vem de novo para um 4 defensores, e tu vai dizer, JP, mas pelo amor de Deus, o Klopp no Liverpool e o Guardiola chegou a jogar, já disse isso aqui, mas ele chegou a jogar que ele adiantava o zagueiro como lateral, o Stones adiantava de zagueiro para volante,
e aí ficava um zagueiro só, centralizado, os dois laterais vinham e formavam um esquema que eram com 3 zagueiros, vamos dizer assim, que eram os 2 laterais e o zagueiro mesmo era volante. É óbvio que é legal ter variação tática e é óbvio que é bacana tu usar isso, só que quando tu usa todos esses esquemas e nenhum deles performa, tu tem um problema. É isso que eu tô querendo dizer, e que eu não soube dizer isso na sexta, ou pelo menos o Baldasso não quis ouvir, e eu talvez tenha comunicado mal, porque a galera no chat, eu acompanho sempre, faz parte do meu trabalho, não estava entendendo também. O que eu quero dizer é, se tu muda toda hora o esquema e nenhum deles dá certo, bom, nós temos um problema. Mas é verdade que também por essa escalação, também por cada um estar no seu lugar. Opa, o Bruno Gomes é o melhor lateral direito, vamos colocar ele ali. Olha, vamos tentar achar aqui um Luiz Otávio, que é bom jogador, como primeiro homem de meio campo, e dar o Thiago Maia, que é canhoto, um pouco mais para a esquerda, e deixar ele sair um pouco mais, e segurar um pouco mais o Luiz Otávio. Se o Carboneiro é bom do meio para frente, vamos tentar botar o Carboneiro do meio para frente, e aí o Thiago Maia sai um pouquinho. Há muitos anos, tá, no futebol moderno, o volante não cobre subida de lateral, mas tá, vamos tentar adaptar aqui assim, fazer alguma situação para ter um sistema de cobertura desses caras. Beleza, isso deu certo, melhorou. Só que eu preciso colocar que, claro que também teve mais vontade dos jogadores. É óbvio que teve mais entrega, principalmente nesse primeiro tempo. Futebol é uma soma de o jogador ter raça, ter vontade, do técnico escalar bem, das estratégias serem boas e da qualidade dos caras que estão em campo. Tudo isso vai somar, tudo isso vai contribuir. Só que só ter raça não adianta, só ter um time bem escalado também não, e só ter qualidade muito menos. Então assim, tudo isso precisa acontecer. Nos 10 primeiros minutos o Bahia até foi melhor do que o Inter, depois estava claro que o gol foi amadurecendo. O Carboneiro tem um gol anulado, na minha visão, erroneamente, não foi falta no mercado, eu já vou falar mais sobre essa questão da arbitragem. O Vitão, um pouquinho antes, tinha quase feito de cabeça. O Borré, que é verdade, teve 2 chances claras de gol. Tem uma defesa espetacular do goleiro, que o Vitinho perde o gol, mas o Borré tinha perdido uma na esquerda, outra na direita, o Borré perdeu muitos gols, uma usina, assim. Cara, ninguém vai dizer aqui, ó, o Borré não tá comprometido com a causa, não tá correndo, não tá se dedicando. Mas ele errou. É verdade que nos 2 lances ele estava um pouco centralizado, ele não tinha um bom ângulo, na esquerda e depois na direita. Só o outro que ele cortou para dentro, bateu, o goleiro defendeu, e aí a bola sobra pro Vitinho que ele perde. Mas enfim, o Inter teve muitas oportunidades, é isso que eu quero te dizer, e já estava amadurecendo quando sai de fato o gol. Aliás, os 2 gols do Inter são muito parecidos. Na verdade, não muito parecidos. Os 2 gols têm 2 protagonistas. O primeiro é um tiro de meta do Ivan, o Borré escora, o Alan Patrick pega a bola, toca pro Bruno Gomes, o Bruno Gomes entrega pro Vitinho fazer o gol. Aí no segundo é o Bruno Gomes mais atrás que lança em profundidade, já no segundo tempo, já no intervalo, lança em profundidade pro Vitinho marcar o gol. Cara, nós estamos aqui nesse cenário mental na metade do segundo tempo, um pouco antes da metade do segundo tempo. O Inter fez um primeiro gol, fez um segundo gol, e aí o que acontece? O Rogério Ceni viu, peraí, tá tudo indo por um lado, os caras estão atacando pelo lado direito de campo. O Inter tava com o Bruno Gomes e o Vitinho fazendo a festa em cima dos caras. O que eu vou fazer? Bom, vou fazer o seguinte, vou pegar o Iago, aquele formado da base do Inter que foi para a Alemanha, vou pegar o Iago, que é um lateral esquerdo marcador, vou colocar ali naquele local para tentar marcar essa jogada do Vitinho e do Bruno Gomes do Inter. Vou bloquear. Vou pegar o Everton Ribeiro, que é um monstro de jogador, que vai ser o dono do meu meio campo. Vou deixar o Ademir lá na ponta do Bernabé, que já estava, mas vai ter mais assistência a partir de agora, e as coisas vão acontecer. Resultado? Os 2 gols dos caras saem por ali. E os 2 gols têm o Bernabé como protagonista negativo. Vamos lá. O Rogério Ceni foi cirúrgico. O Ramon Emiliano, vamos lá, tá 2-0 pro Inter. O Rogério Ceni muda. Minutos depois, o Ademir deixa o Bernabé na saudade, sentado no chão, rola, o William José vai lá e faz o 2-1. 2-1 pros caras, Ramon e Emiliano pensam, 2-1 no Beira-Rio, vou fechar a casinha. Tiram o Borré e o Thiago Maia. Botam Richard e Alan Rodrigues. É óbvio que o Borré, eu tô falando aqui, o Borré perdeu 2 gols, olha, no mínimo um claro e 2 outras chances muito boas de marcar gol, tá? E correu, se dedicou, brigou, mas não fez muita coisa. Tá bom, se tu olhar o posicionamento médio do Borré, o Borré tem um posicionamento médio que tava atrás até do Alan Patrick, de tão recuado que ele tava e não tava como um bom camisa 9 do Internacional, que a gente imagina que ele deveria estar. Beleza, mas ao fazer isso, tu tira
Tu tem um meio campo que tem Richard, que ninguém entendeu até agora porque foi contratado na vaga do Thiago Maia, e tu tem o Alan Rodrigues que na teoria vai só ocupar o meio campo e não vai dar um ataque pro Inter. Mesmo que tu pense, vou tentar depois reconstruir, botar outros atacantes e tudo mais, deu errado. Na metade do segundo tempo tá 2-1 pro Bahia, o Inter perde completamente o meio campo. E aí o Bahia jogando. O Ivan fazendo milagre, que já tinha defendido cara a cara no primeiro tempo, daí faz defesas na segunda etapa, impede gols, a bola chega a bater 2 vezes na trave do Inter e não entra, e todo mundo assistindo, que era questão de tempo pro gol dos caras saírem. Tem lances importantes, que eu já vou falar sobre a arbitragem. O Bernabé, ainda antes do empate, o Bernabé faz um pênalti num cara do Bahia. É nítido o pênalti, tá dentro da grande área. Ele com o braço apoiado atrás faz a carga e é pênalti claríssimo. É por isso que eu disse lá, tem o lance mal anulado do Carboneiro? Tem. Isso impacta. Mas o Bernabé fez um pênalti que o árbitro não deu. Claríssimo, não tem o que contestar na minha visão. Então, 0-0, bola ao centro, um erro pra lá, um erro pra cá da arbitragem. O assunto arbitragem não pode ser colocado aqui. Só que aí vem o gol dos caras. Sabe como? Com um cruzamento que o Bernabé tá marcando o camarada, ele vê que tem um camarada aqui, olha pra ele, olha pra bola, vê que tá sendo cruzado, fica olhando a bola, o cara passa por trás dele e vai lá e faz o gol. 2-2. Não dá pra passar pano e achar que o Bernabé não foi comprometedor. O Bernabé foi comprometedor. O Bernabé foi uma peça extremamente relevante. Só que quantas vezes e quantas rodadas a gente fala rigorosamente a mesma coisa? Que tem um jogador que individualmente está prejudicando o Internacional. Eu não vou simplificar e dizer que é só isso, porque a partir do momento que tu tem um técnico que tu não sabe em nenhuma rodada qual time que ele vai colocar em campo, quando tu tem jogadores, que eu estou citando individualidades, o teu goleiro tá tendo que salvar, o teu centroavante não faz gol, o Alan Patrick também não é mais o gênio que já foi outrora. Bom, tem tantas outras coisas que compõem o teu técnico. Na metade do segundo tempo, fecha o time, perde, abdica totalmente de jogar e o Internacional sofre pressão do Bahia até levar o empate. Gente, simplificando, muita coisa está acontecendo para esse momento. Um time como o Inter não pode ter um motivo só. Tem a direção, que não cumpre seus compromissos, tem o grupo de jogadores que tem suas falhas de montagem até, de alguns casos, qualidade, quando tu precisa de um Richard para fechar a casinha e tu tinha um Fernando lá atrás, é óbvio que é um cenário desesperador, dos jogadores que não estão se ajudando, mas também do trabalho ruim do técnico, que os resultados estão mostrando que o técnico não está fazendo um bom trabalho. É isso que neste momento está levando o meu pensamento inicial. O Inter só não vai cair, ou se o Inter não cair, já estou adaptando ela, vai ser por conta de Vitória e Santos, que talvez estejam em situações piores. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.